Oi pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre falhas, o que são elas e como identificar. Vamos para a nossa lousa, aqui você vê uma estrutura de baixa, temos uma quebra proporcional de linha, temos nossa dupla confirmação, na forma de 2 Ws. Poderia ser também aqui um pivô, né? Um W e um pivô, mas aqui no exemplo a gente tem 2 Ws. O preço, após fazer o segundo gatilho, ele precisa superar a região do primeiro gatilho. Se ele não consegue superar, significa que ele vai falhar. E é isso que a gente vai observar. Após o preço confirmar para você esse segundo gatilho, após ele fechar acima dessa região de quebra de linha, porque pelo que a gente conversou, todo gatilho é dado numa quebra de linha, então a gente tem essa linha de queda, esse movimento aqui ele quebra a linha, faz a mesma estrutura do outro gatilho, fecha acima aqui da região da mesma forma e dá o gatilho. Após ele fazer isso, vai ser estruturado, ó, assim como já foi aqui, ó, já iniciou, né, nesse exemplo aqui, uma linha de alta, uma linha de tendência de alta. Então, gente, o preço, né, ele vai estruturando, ó, ele já vem estruturando até daqui de cima, né, uma linha de tendência de alta. E assim como aqui também ele vai fazendo, ó, movimentos, e a gente vai estruturando uma linha de tendência de alta para acompanhar. E a gente precisa ter o movimento de alta analisado desde o início. Então, aquela análise que você aprendeu lá atrás, identificação de topo fundo, movimento limpo, tudo, marcação de leque, você vai estar aplicando para analisar toda essa subida desde o início dela, tá? Você vai demarcar aqui a sua barra do início e vai acompanhar. Lembrando que, como aqui a gente está falando de acompanhamento, inicialmente você vai ter o tempo X como tempo limpo. Mas o preço vai andando, evoluindo, fazendo mais candles, você vai aumentando o tempo, né? Para poder ficar limpo, esse movimento ficar limpo. Então, a gente precisa fazer esse acompanhamento. E quando que vai ocorrer a falha, pessoal? Quando após esse acompanhamento, ele chega nessa região aqui e não supera. Se ele não supera, como que ele não supera? A gente vai ter nossa linha de tendência de alta, né, para fazer o acompanhamento. Em seguida, o preço vai fazer o rompimento dessa linha aqui, com uma quebra de linha proporcional, e vai dar gatilhos de venda, ou na forma de 2 M's, ou na forma de um M e um pivô. Então, a nossa falha nada mais é do que uma estrutura de venda. Se a gente está comprado ali, ele chega nessa região aqui da máxima e não supera, aqui vai ser a nossa falha. E para a gente identificar a falha, a gente vai estar vendo a dupla confirmação de venda na estrutura de alta. Então, vamos lá para o gráfico, para a prática? Então, vamos observar tudo ocorrendo aqui, né? Ele vai dar aqui nosso primeiro gatilho. Vamos observar. Vou botar mais rápido um pouquinho. A gente já viu essa mesma configuração de dupla confirmação aqui em outros exemplos, né, em outra aula. Ele vai dar nosso gatilho, pessoal, e a gente vai precisar, olha só, vamos já identificar. Qual o início do movimento de alta, né? Olha só. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Qual é o início do movimento de alta? Observem que aqui a gente tem uma mínima, ó. Mesma região, tá vendo? Então, a gente pega da última. Vamos verificar se ele não vai voltar aqui embaixo para fazer uma nova mínima. Mas, a princípio, o nosso início da movimentação é aqui, né? E a gente vai acompanhar para ver se não vai voltar. Mas, se ele for direto, nosso início é aqui. E aqui ele já está estruturando, ó, idas e vindas, olha. Mas tá limpo, gente? Não. Lembrando que ele ainda não deu dupla confirmação. Só estou explicando para vocês o que seria o início do movimento até então, ó. O preço com esse movimento aqui, ó, vamos observar, vai fechar acima. E nós vamos aguardar a dupla confirmação aí.
Olha só, gente, eu já adiantei aqui para a gente ter mais informação mais rápido. Então, o que ocorreu aqui, gente? O preço ele já fez a nossa, ó, fechou acima aqui, deu um gatilho e fez um pivô aqui, ó, fechando acima. Então, a gente teve ali um gatilho e um pivô. A partir dessa dupla confirmação formada, a gente verifica o nosso fundo, o início do movimento. Qual o início do movimento? Que deu origem a toda essa estrutura do gatilho, né? Esse movimento aqui foi o que deu o segundo gatilho, que foi através do pivô. Então, a alta começou aqui. Então, nossa barrinha, ó, para identificação do movimento topo-fundo, fica aqui. Por enquanto, nossa máxima está lá. E a gente vai jogar isso no tempo limpo, certo? Vamos lá. 1 hora. Vamos para 20 minutos. Cadê? Ó. E vamos reduzindo o tempo até que fique ruim. Então, primeiro passo, identificar o movimento topo-fundo. Segundo passo, essa linha insiste em ficar aqui. Segundo passo, identificação do movimento limpo. E terceiro passo, marcação das linhas de tendência. Ó, por enquanto tá tranquilo. Ó, 10 minutos. Seis minutos. Vamos ver se 6 minutos cabe aqui no gráfico. Ó, essa gente já não tá cabendo, tá? E quando a gente tira, fica muito bagunçado. Então, a gente vai lá para 10 minutos. Ajeitamos aqui no gráfico, temos nosso início do movimento, ó, e o fim do movimento. E a gente começa a marcar nossa linha. Gente, essa linha vertical eu não tô conseguindo tirar, não sei porquê, tá? Então, ignorem ela, por favor. Aqui nosso início do movimento, começamos tentando marcar a linha, ó, de tendência. Vamos ver se é proporcional. Ó. Sobe. Sobe. Sim, válida, tá vendo? Proporcional, consigo colocar essa linha ali. Então, a partir do segundo toque, continuo marcando as linhas, olha. Proporcional, visivelmente proporcional, a gente não precisa nem testar. Ó, e a gente vai seguindo com a nossa marcação de linha. Olha só aqui. E tá, essa é a nossa marcação de linha. E aí, gente, aqui, olha, deixa eu voltar aqui. Lembrando que o nosso ponto, ó, nossa máxima da região, deixa eu mostrar pra vocês aqui. A gente tá com o tempo limpo da subida em 10 minutos e é nele que a gente vai esperar o quê? Dupla confirmação de venda, tá? Na região ali que ele precisa superar. Então, se aqui, ó, a região é a formada pelo primeiro gatilho, eu preciso verificar isso no tempo limpo em que eu estava. Então, eu volto lá, se eu não me engano, estava em 30 minutos, deixa eu verificar. No tempo limpo do movimento. Sim, olha. Era em 1 hora, ó. Ó, em 1 hora eu tenho meu movimento. Então, eu preciso identificar isso lá em 1 hora, ó. Ó. Região formada pelo primeiro gatilho. Nesse caso aqui, o preço ele simplesmente fez o gatilho e desceu. Ele não foi mais além. Existem muitos casos em que após ele fazer o gatilho, ele vai mais além e volta. E a gente tem uma região mais no topo. Nesse caso aqui, essa região, vou marcar de linha vermelha, ó, coincide, a região, ele coincide com a região do gatilho, olha. Eu agora, como ele já deu o gatilho, gente, eu vou tirar essa linha, que a gente estava acompanhando o gatilho, essa linha aqui de baixo, e vou deixar na região, aqui, ó, na região formada pelo primeiro gatilho, ó, deu o gatilho aqui embaixo, siga um pouquinho mais acima e desceu. Essa é a região formada pelo primeiro gatilho. Isso poderia ter ocorrido assim, ó, fecha acima, quando fecha, ele vai lá em cima, samba e volta e dá outro gatilho. Então, aqui a gente teria uma região mais alta. Nesse caso aqui não foi assim, nesse caso a região foi quase que na mesma direção onde deu o gatilho. E aí tá muito próximo. Então, pessoal, a gente tem esse parâmetro aqui e o preço ele precisa superar ali. Se ele não superar, né, ele vai falhar. E a gente observa, ó, olha a linha vermelha. Então, se ele simplesmente der dupla confirmação de venda ali, nessa estrutura de alta, ó, a gente está acompanhando essa alta no tempo limpo dela. Conforme o preço vai evoluindo e não cabendo mais na tela, a gente sai de 10 minutos, vai para 12,
né? A gente precisa de todo o movimento na tela. E a gente vai fazendo esse acompanhamento. Aqui a gente teve, ó, movimento, movimento. E uma quebra proporcional já. O preço retornando aqui, ó. Se ele fizer isso, é um gatilho. Então, a gente vai observando para ir vendo se o preço vai dando esse gatilho, tá? Vou evoluir aqui um pouco o movimento, ó. Acabou que gerou o movimento todo. O que o preço fez, gente? Vamos ver o que aconteceu. Ele fez a quebra do movimento, foi lá em cima e foi direto. Ele não voltou, ou seja, ele mostrou pra gente que ele não deu dupla confirmação de venda, ou seja, ele não falhou. A falha ocorreria se ele voltasse aqui e desse um pivô, ou então outro W em qualquer altura, ou mais alto, ou no meio, porque a altura do W não, do M, ou do W na formação dele, né, do gatilho, pode ser em qualquer altura, né, que eu quero dizer. Pode ser aqui em cima, pode ser aqui no meio, pode ser mais aqui assim. Então, gente, aqui não ocorreu isso, ou seja, não ocorreu a falha. Então, a gente tem aqui, a gente viu, quando não ocorre a falha, a gente sabe que o preço vai continuar subindo e a gente pegando todos os alvos que a gente tem lá para trás, tá bom? Então, aqui é como a gente identifica a falha nada mais é do que o preço na região que a gente está analisando como referência, que aqui no caso da falha nos gatilhos é a região que é gerada pelo primeiro gatilho, né? A região gerada ali pelo primeiro gatilho, essa é a região de referência para a gente para verificar falhas no gatilho. Toda vez que você tiver uma estrutura de dupla confirmação, você vai observar, ó, região, fechou, fechou. Observa a região formada, voltou, ó, essa aqui é a região formada. Chegou aqui na região formada pelo primeiro gatilho, que é essa aqui, ó. Se no tempo limpo desse movimento aqui der venda, dupla confirmação de venda, já era. Agora, se não ocorrer, significa que ele vai continuar buscando alvos aqui para baixo. Assim como no nosso exemplo, como ele superou a região formada pelo primeiro gatilho, não dando dupla confirmação de venda, ele segue e vai embora. Então, gente, a falha é isso. Você vai sempre estar observando essa região formada pelo primeiro gatilho e você vai observar ali se o preço vai falhar ou não, tá bom? Então é isso, gente. Até a próxima.